Muito boa tarde, Brasil. No programa de hoje a gente vai falar sobre corrupção. Você ouve falar dela todo dia e outro dia também, e no nosso Brasilzinho danado, né, que a gente ama tanto, de paixão realmente, lamentavelmente a gente ouve o tempo todo. Quando você acha que já extirpou tudo, começa tudo de novo. Não basta você botar os caras nas cadeias, não. Eles continuam do mesmo jeito. O Estado do Rio de Janeiro é que mostra isso claramente para nós brasileiros. E na área federal também. Você lê os nossos jornais todo dia, todo santo dia, e o outro dia também, corrupção. O que nos alegra um pouco é ver a ação do Ministério Público, a ação da Polícia Federal, a ação do juiz Sérgio Moro e de outros juízes também, em algumas instâncias. Aquela quarta região ali do Rio Grande do Sul tem demonstrado também que está aplicando a lei, sob o peso da lei. Isso é mais importante do que nada. E o mundo também vive de corrupção, não pensa você não. A única diferença que nos separa o Brasil de outras nações, e principalmente das nações do primeiro mundo, é uma coisa só, é que lá há punição. No Japão, o cidadão faz um harakiri ou chora desesperadamente diante de uma câmera, como você deve ter visto aí, e tudo mais. Para a gente falar de corrupção, eu precisava de alguém que entendesse um pouco mais em termos da sociedade, mas que também analisasse politicamente. E aí casou uma pessoa só com as duas coisas: sociólogo, cientista político, Rócio Barreto, freguês do nosso programa. Eu uso e abuso do Rócio, Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Celso, pelo convite. Obrigado a você de casa. Para mim é sempre um prazer e um privilégio poder discutir com você e com toda a sociedade que nos assiste esse tema tão importante que é a corrupção, Celso. A corrupção ultrapassa os níveis aceitáveis. De acordo com a ONU, fez um estudo e o Brasil perde anualmente 200 bilhões de reais. É praticamente o orçamento do Distrito Federal multiplicado por 5. O orçamento anual daqui é 40 bilhões, então você multiplica por 5, você tem o valor do que foi apurado. Olha que o Distrito Federal entra dinheiro do próprio governo federal. Muito dinheiro. Nós temos aqui assegurado saúde, segurança e educação com verba que vem lá de... Um fundo federal, exatamente. Agora imagina os outros estados, então deve ser 10 vezes mais. Sem sombra de dúvida, Celso, 10 vezes mais. Estado do Piauí, Alagoas, que tem uma segurança precária, o estado de Sergipe, principalmente os estados do Nordeste, deve dar mais de 10 vezes o orçamento anual, o que é desviado em corrupção. Agora, Celso, um detalhe que eu chamo a atenção da sociedade é que esse dado aí é baseado do que foi descoberto. Do que foi descoberto, aí é calculado e feito uma estimativa. Mas o que ainda está encoberto deve dobrar esse valor. Deve dobrar esse valor. É só você visualizar. Passaram pela Petrobras. Durante muito tempo. E quase mais ninguém. Exatamente. Cadê outros grandes nomes ligados ao governo e que poderiam estar aí, segundo consta, com maior defasagem do que o da própria Petrobras? Exatamente. Ou com maior corrupção do que a própria Petrobras? BNDES. Esse, então, dizem que quando puxarem a linha, vem tipo espinhel, Exatamente. O espinhel, o cidadão joga lá no mar ou no lago, com vários anzóis. Quando vem puxando, é um peixe atrás do outro. É verdade. Celso, o pessoal fala que no Senado Federal e na Câmara Federal, enfim, no Congresso, há 3 bancadas, BBB, Boi, Bala e Bíblia. Porém, há um outro B que é desconhecido para a maioria da população, que é os bancos. Os bancos também têm uma bancada lá, o qual esses bancos trabalham defendendo medidas que garantam com que eles mantenham a taxa de juros
Altíssimo. altíssima no valor que eles querem. Como é que o banco ganha acima da inflação? É algo que inexplicável, né? É uma forma de corrupção Uma também, forma né, de Manoel? corrupção. Você elege pessoas que vão defender aquilo que você mais quer. Exatamente. Ou seja, ganhar dinheiro fácil. Principalmente, por exemplo, um banco vai financiar uma campanha política. O Celso é candidato, o Celso vai precisar gastar 5 milhões numa campanha. Certo. O banco chega para a agência de publicidade e fala, eu vou pagar parte disso daí, porém você vai me dar a nota como se fosse um serviço para o banco, mas você vai prestar serviço para o Celso. Ninguém sabe disso, porque toda a organização passa pelo banco, pelo sistema financeiro, então é uma corrupção danada. Vão encobrindo tudo, né? Essa é a verdade. Ah, sem Vamos a dúvida. um videozinho aqui. Perfeito. Eu captei algumas coisas via internet, né? E achei algumas interessantes. Por exemplo, separei até um vídeo em duas, né? Aham. O antes, como a corrupção acontece, e a possível solução, talvez no futuro, né? Como funciona a corrupção no Brasil. Veja esse vídeo aí. No governo brasileiro. Isso não acontece porque nossos políticos sejam mais malvados que nos outros lugares. Tem muita corrupção porque as regras do jogo no Brasil favorecem quem rouba. Se você for um político espertalhão e entender bem como funcionam as regras, você vai sacar que as coisas funcionam da seguinte maneira. 1. Faça o governo ficar cada vez maior, com cada vez mais estatais, ministérios, funcionários e gastos. 2. Encha o governo com seus parentes, amigos e aliados políticos, através de nomeações de cargos. Não importa a competência deles, nem se entendem do trabalho que terão que fazer. O que importa é a lealdade a você. Coloque essa turma em cargos de confiança e posições estratégicas para mandarem no governo. 3. Use esses seus amigos e parentes para direcionar o máximo possível de negócios do governo para empresas amigas, como por exemplo bancos, petroleiras e especialmente empreiteiras, com contratos superfaturados. Ou seja, você precisa fazer uma ponte que custa 1 milhão? Então dê um jeito da empresa amiga ganhar o contrato por 3 milhões. A diferença é que o governo pagou a maior, essas empresas amigas vão ficar felizes em devolver para você e para o seu partido. Eleição no Brasil é uma coisa muito cara. Quem roubou mais fica mais forte na campanha do que quem roubou menos. E se tinha algum honesto no páreo, ele não tem nenhuma chance. Use essa grana das empresas amigas para reeleger você e seus colegas de partido. Sempre vai sobrar um pouco do dinheiro para sua mansão, seu iate e sua champanhe francesa. Afinal, ninguém é de ferro, né? E o ciclo se fecha, ou seja, o sistema todo foi montado de forma a favorecer a corrupção e a roubalheira. Quem não jogar o jogo fica de fora. Sobram somente os bandidos. Perfeitamente. Isso Aham. mesmo? Isso mesmo. Mas eu, muito. quando ouvi esse vídeo, né, eu fiquei ouvindo, repassei de novo, né, para ver se eu não ia botar uma coisa furada. Não. Não perfeitamente. coloquei. Não colocou, não. Muito bem explicativo essa ilustração aí, Celso. Isso mostra exatamente como é. Todo mundo fala que para que o Estado fique inchado e facilite a corrupção, aumente o número de cargos comissionados. O Brasil é campeão em cargos comissionados. Cargos comissionados é aquele que você dá para o parente, para o amigo, para o correligionário partidário, e aí você torna as chances de você estar no poder e desviar a verba cada vez maior. Isso é importante. Agora, uma outra questão são as campanhas partidárias milionárias. O político que tem condição de ser eleito, ele vai se juntar com um grupo forte. Como foi descoberto pela Lava Jato, o grupo da Odebrecht. Eles até comparavam o grupo Odebrecht com um Estado paralelo ao nosso Estado. Estado brasileiro que tinha poderes dentro de qualquer esfera, dentro de qualquer órgão. Trocando em miúdo, a grande empresa tinha o Brasil nas mãos. Perfeitamente. Tinha o Politicamente, né, como diria o meu irmão católico, minha irmã católica, rezavam no terço. Rezavam no terço, exatamente. Agora, veja bem, eu trabalhei para um candidato a prefeito em uma cidade do Nordeste brasileiro, não vou comentar a cidade para não facilitar. Certo. Ele me falava o seguinte, que ele era empreiteiro também,
que ele gastava em uma obra orçada pelo governo, fiscalizada, administrada, Caixa Econômica, tudo, ele gastava 40% do valor que foi orçado e ganho à licitação. 60% era lucro para ele, para o deputado que fazia a emenda e para a empresa empreiteira que participava dessa licitação. Rapaz, essa fome com a vontade de comer vem aumentando cada vez mais. Muito. Porque antigamente a gente Aham. sabia, a corrupção sempre existiu. Sempre existiu. Cabral chegou com Aham. ela aqui. Né? Verdade. E olha lá se antes já não passou alguém e deixou alguma coisa por aqui. Verdade. Né? Aham. Agora, você ouvia antigamente os políticos, você sabia que levavam algum, Isso. mas esse algum não era 60%. Não mano, velho. não era nessa dimensão, não era nessa quantidade. Os políticos cada vez querem mais, querem mais, querem mais. E como mostrou na ilustração, os candidatos que querem mudar, querem entrar lá para melhorar a condição de fiscalização, dar uma resposta mais coerente para a sociedade, esse candidato tem mínimas chances. Você vê aí que todas as reformas, as quais são feitas pelo Congresso Nacional, e eles cada vez mais impedem de novas pessoas entrarem. Verdade. Eles impedem de pessoas novas entrarem. Aí preparam e fica tudo aí. para serem reeleitos. né, Exatamente. velho? Aliás, a segunda parte desse vídeo, já que você entrou nesse aspecto aí, ela fala claramente, exatamente o que você está dizendo aí. Como resolver o problema da corrupção. Isso. Né? Aham. Evitando algumas coisas que eles fizeram, inclusive numa tentativa de uma reforma política que não acabou, não aconteceu. Bota a segunda verdade. parte do vídeo aí. Para resolver o problema, não basta boa intenção nem palavras bonitas. É preciso mudar as regras do jogo. É preciso atacar os pontos que mais favorecem a corrupção, em cada pedaço do sistema. Em primeiro lugar, é preciso enxugar o governo, deixando-o menor e mais ágil, focado em fazer muito bem feito algumas poucas coisas essenciais. O que conseguirmos colocar fora do governo estará fora do alcance dos corruptos. Sabe por que você nunca escutou sobre escândalos de corrupção na Vale do Rio Doce, na Embraer, na CSN? Porque elas foram privatizadas. Depois, é preciso reduzir drasticamente a quantidade de cargos políticos nomeados no Brasil e deixar o serviço público nas mãos de funcionários profissionais concursados. Nos Estados Unidos, que tem muito mais gente que o Brasil, existem 7.000 cargos políticos nomeados. Na Alemanha, são apenas 300 cargos. Você sabia que no Brasil existem 25.000 cargos nomeados? Quanto menos nomeações políticas, menos corrupção. Por fim, é preciso mudar as regras eleitorais no Brasil. Hoje temos o que se chama voto proporcional misto, que é um sistema muito ruim. Entre os muitos problemas desse sistema, ele é um dos mais caros e confusos do mundo. Você sabia que o custo de campanha para um deputado chega a 7 milhões de reais por pessoa? Se alguém vai dar tanta grana assim para um deputado, provavelmente não é porque o doador é bonzinho, certo? Ele vai querer alguma coisa em troca. Pronto, mais uma porta está aberta para a corrupção. Uma solução muito boa é implantar o voto distrital. Ele não resolve todos os problemas, claro, mas é muito mais simples, todo mundo consegue entender e reduz o custo de campanha bastante. Essas 3 mudanças ajudariam muito a reduzir a corrupção, deixar o governo mais eficiente e sobrar mais dinheiro no bolso dos cidadãos. Políticos.org.br. Muito bem feito. Muito bem feita, ilustração, muito bem O voto explicativo. distrital seria realmente uma tentativa boa de saída? Celso, seria pelo seguinte, quando um político não tem chance de se eleger através do voto, ele vai procurar uma figura ilustre. Uma figura ilustre, por exemplo, Tiririca teve 1.600.000 votos, não lembro exatamente o número correto. Carregou pelo menos uns 2 ou 3. Uns 3 outros deputados. Esses outros não tinham voto suficiente. Porém, digamos assim, as lideranças partidárias limitaram os candidatos do partido e colocaram nomes inexpressivos
e outros que poderiam entrar junto com os votos conquistados pelo deputado Tiririca. Sim. Então, se o voto fosse distrital, seria eleito em cada distrito os candidatos que tivessem mais votos. Brasília seria dividida mais ou menos que jeito? Se Olha, fosse para ter o voto distrital aqui. Brasília, o voto distrital para a Câmara Federal seria dividido em 8 partes. E a gente tem aqui Eles baseiam mais ou menos em número de votos? geograficamente e número de votos, mais ou menos a mesma quantidade de votos. Certo. Não o número exato, mas Entendi. aproximado. E para a Câmara Distrital seria 24 votos. Seria praticamente 24 distritos. para cada RA. Haveria RAs com duas RAs para um né? distrito. Sobradinho e Percal, por exemplo, Isso, poderia estar exatamente. Guará, né? Paranoá e Itapuã Isso, estariam juntos. Exatamente, possivelmente estariam dessa forma. Eu acho mais democrático e os custos da campanha seriam menores. Os candidatos já conhecidos no distrito específico ia batalhar por políticas públicas viáveis e voltadas para o seu distrito. Porque a realidade de quem mora no Sol Nascente é completamente diferente da realidade de quem mora no Lago Sul. Tanto financeiramente, de forma per capita, como em estilo de políticas públicas. O Sol Nascente necessita de hospital, necessita de infraestrutura, enquanto no Lago Norte as pessoas precisam melhorar a sua qualidade de vida. Uma nova ciclovia, parques mais arborizados, com condições de dar uma qualidade de vida melhor, diferentemente da emergência que há no Sol Nascente e outras periferias. Então, você teria realmente um representante, né? Exatamente. Seria quase que eu tenho alguns parlamentares que até gostam quando eu chamo de vereador, né? Isso, porque o distrital nosso aqui nada mais é do que um vereador. Um vereador. E aí ele seria realmente o representante, que iria falar, pô, eu vou lutar pelo Paranoá e pelo Itapuã. Exatamente. Não é mesmo? Eu vou lutar por Sobradinho e Fercal. Exatamente. Né? Sobradinho 1, 2 e Fercal. Exatamente. O voto distrital é o meu preferido, na minha opinião, é o que daria a melhor resposta tanto à população, como evitaria esses gastos absurdos de campanha. Não passaram, né, na última reforma, né, com esta boa ideia. No futuro, você acha que isso poderia acontecer? Eu acredito que sim, acredito que sim. A corrupção é que levaria isso a acontecer? Porque o brasileiro está, sabe, já não é, né, a pontinha do nariz está respirando aqui em cima, mano, velho. Não necessariamente, Celso. As pessoas falam em renovação, mudanças de político, mas a gente não pode substituir simplesmente a pessoa e continuar votando no grupo ao qual elas pertencem. Votar no pai, no tio, nas pessoas que representam aquele grupo. Então, a gente teria que mudar o estilo do voto e cobrar dos nossos representantes mais. Nesse vídeo, por exemplo, né, eu gostei muito, mas o cidadão vai fazer uma ponte. Sim. Não é mesmo? 1 milhão, né? Ele falou lá. Exatamente. Cobra 3. Cobra 3. Né? E com material de daquilo que você falou. Exatamente. Praticamente, né, 2/3 vai ficar para distribuir para a rapaziada. Para distribuir. Não é mesmo? Agora, isso não tem como acontecer uma vigilância em cima disso, não? Celso, existe. Você veja, por exemplo, o fisco hoje, nós comentávamos isso lá fora, né? O fisco hoje consegue ver se o empresário está fazendo caixa 2. Certo. Certo? Sabe qual é a culpa? Para o empresário, evidentemente, dos cartões. Hoje quase ninguém chega num supermercado, vamos pegar né? E paga com dinheiro, rarissimamente. Tanto é que quando você dá lá uma nota de 20, a moça não tem troco. Isso. Certo? Se for uma nota de 100, então aí que ela não tem troco. Exatamente. Tem que chamar a mocinha para outra que vem trazer o dinheiro. Exatamente. Né? Hoje, 90%, acredito eu, ou mais, é com o cartão ou crédito ou débito. Isso. Né? Teve um supermercado em Brasília que fechou as portas porque ele disse que tinha ganhado um X
E aí o fisco provou que ele tinha recebido 3x. 3x. Aham. Só de cartão de crédito Fizeram a correlação. e débito. Aham. Então não teve como ele dizer, não recebi. Tanto é que a paulada foi tão grande que ele acabou fechando as portas. Exatamente. Aliás, tem outro também que também foi pelo mesmo caminho, né? Passou, foi um dos primeiros a ser pego e depois, sabe, empurrou com a barriga, empurrou, mas acabou fechando as portas. Certo. Celso, há possibilidade de haver fiscalização maior. Porém, nesse grupo de corrupção, todo mundo recebe um pouco. Eu lembrei agora daquele seriado que está passando na Netflix, O Mecanismo, que mostra exatamente que há um mecanismo, uma engrenagem que envolve tudo isso daí. Eu defendo que haja mais fiscalização, que haja mais auditorias, nas obras principalmente, porque o governo deveria contratar especialistas no assunto e que eles fizessem e orçassem essa obra. Quando as empresas, na licitação, apresentassem propostas que estivessem além dos preços orçados, haveria que ter uma dúvida e refazer essa licitação. Porque foi o caso da Odebrecht. As empresas combinavam, falavam, você vai ganhar essa, eu vou ganhar aquela, eu vou ganhar aquela. E ficava todo mundo bem. Você lembra do caso do banheiro lá da Feira dos Importados? Lembro, sim. Que o administrador da região pediu não sei quanto, né, para fazer um banheiro ali em Mano Velho, exatamente. né? E provaram que com 200, 300 mil ele fazia, parece que ele pediu 1 milhão. Né? É complicado isso. É terrível. É impossível não se visualizar. Eu acho que o grande problema hoje é o seguinte: houve governos no passado, e passado lá distante, que dizia, eu roubo, mas faço. Exatamente. Certo? E isso era categórico. E fazia. E fazia. Entregava tudo pronto. Hoje, nem entregar pronto, eles entregam mais. Continua roubando. Continuam roubando, nada. empurrando com a barriga. Se você pegar as obras do PAC, Nossa. PAC 1, PAC 2, PAC 3, 33, não é mesmo? Olha, 80% não foi terminado. Não foi. Celso, mas a sociedade não aguenta mais isso. A sociedade tem que se manifestar contra isso daí. Não aceitar a questão do rouba mais faz, rouba e não faz. Não tem que roubar de jeito nenhum. Você está ali para gerir recursos da sociedade. Não existe a questão do dinheiro público. Quando eu comentei com você sobre essa pauta da corrupção, eu falava que isso é explicitado há muito tempo. Vocês podem ver a questão do livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Livro de 1936, 1940, se eu não me engano. Está lá, tem um capítulo que fala do homem cordial. O homem cordial representa bastante esse jeitinho brasileiro. Não tem que admitir esse jeitinho brasileiro. Tem que admitir que haja honestidade. A gente não pode aceitar as pessoas confundirem o público com o privado. O que eu percebo é o seguinte, nós já não temos mais noção do dinheiro. Eles falam em milhões como se estivesse falando no dinheirinho, tostões, pobre dinheirinho que nós recebemos ao final do mês, que a maioria dos brasileiros recebe. Isso. E que mal dá conta de chegar ao final do mês. Verdade. Não é mesmo? Então eles ficam falando em milhões, milhões, milhões. A gente não tem noção. O cidadão numa maleta leva 500 mil. Verdade. Não é mesmo? E não foi o primeiro que levou. Não. Né? Já provaram que numa mochila você leva 200, que não sei o quê e tudo mais. Né? Até que então surgiu aquele negócio do GEDEL. 51 milhões. Aliás, antes da gente falar, coloca aí para a gente relembrar. E aí o Rossi vai comentar. Meu Deus do céu. Bota aí. Mais de 51 milhões de reais foram contados pela Polícia Federal após a apreensão de 20 caixas e malas cheias de notas de 50 e 100 reais em um apartamento em Salvador. O local seria usado por Gedel Vieira Lima, ex-ministro da Secretaria de Governo do presidente Michel Temer, como um bunker para guardar dinheiro.
A Operação Tesouro Perdido, realizada na terça-feira, é uma ramificação da Operação Cui Bono, que investiga um esquema de propina na liberação de créditos da Caixa em benefício de políticos, altos funcionários públicos e empresários. Gedel esteve à frente da Secretaria da Presidência até novembro de 2016. Ele renunciou após ter sido acusado de tráfico de influência por Marcelo Calero, então ministro da Cultura. Integrante do PMDB baiano há 27 anos, Gedel foi vice-presidente do Departamento de Pessoa Jurídica da Caixa Econômica Federal entre 2011 e 2013, durante a presidência de Dilma Rousseff. Entre 2007 e 2010, foi ministro da Integração Nacional durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em julho deste ano, foi detido preventivamente. No mês seguinte, posto em prisão domiciliar por suposta tentativa de obstruir a justiça em uma investigação sobre desvio de recursos públicos. O político nega a acusação. E depois, Terrível, né? e depois chora copiosamente, né? É terrível, Celso. Meu Deus. A gente viu aí que, em espécie, foram encontrados 51 milhões. Agora, dá para a gente ter noção do que foi encaminhado para fora, depositado em paraísos fiscais e desviado de forma digital, o que Até foi porque comprado. você não manda tudo de uma vez, né? Não, exatamente. A gente vê a questão dos doleiros aí trabalhando de forma inusitada, lavando dinheiro de toda e qualquer forma, comprando cartões premiados e todas essas coisas. A gente vê aí um descaso, um abuso com a sociedade nessas questões de corrupção. Agora, uma questão muito importante aí, Celso, que ele foi vice-presidente de investimentos da Caixa Econômica. É a questão do político nomear o cargo. O político não tem que nomear uma pessoa que é do grupo dele, que trabalha para ele, correligionário partidário, pessoas às quais eles devem favor. Tem que nomear pessoas competentes e técnicas que saibam ocupar aquele cargo e dar resposta à sociedade de forma ética. De preferência, a gente lá de dentro. Exatamente, tem que ser cargo efetivo, é funcionário de carreira. Celso, é um absurdo você indicar um conselheiro que vai fiscalizar suas contas, Mas Celso. a corrupção chegou em todos os lugares, que até funcionários que são indicados para cargos, né? Você pega o Dida do Banco do Brasil, por exemplo. Sim. Né? Depois foi para a Petrobras. Exatamente. Não é isso? Né? É inadmissível. Então, poxa vida, ele também passou pela mesma corrupção, mano. Não, é inadmissível. O que a gente tem que acabar é procurar candidatos com propostas de diminuir os cargos comissionados, não aqueles que sentam numa cadeira parlamentar e quer usufruir dos bens para manter o status quo do poder. Isso é inadmissível, Celso. A pessoa senta numa cadeira parlamentar e quer se perpetuar ali. A gente não pode aceitar isso. Vira dono do pedaço. Vira né, mano, dono. A gente não pode aceitar isso de forma nenhuma. Isso é inadmissível, Celso. Então, a gente viu aí que uma das formas é mudar a forma de escolha dos cargos comissionados, é acabar realmente de vez com foro privilegiado e coisas nesse sentido. Conselheiros do tribunal não pode ser indicado. Eu tenho hora que eu olho para o foro privilegiado como uma bomba relógio. Verdade. Não. Poxa vida, o cidadão meteu a mão, participou da quadrilha, certo? Aí, do nada, ele vai e faz a tal da delação, entrega meia dúzia, não entrega todo mundo. Não, de forma Tanto nenhuma. é que algumas delações já foram jogadas por terra, porque o cidadão mentiu. Mentiu, exatamente. Não está na hora de pegar realmente e botar atrás das grades, Sim, não? mas isso só vai acontecer, Celso, quando a sociedade se manifestar contra esse tipo de situação. A gente pensa, o pessoal fala, não, vamos fazer uma renovação política. O próximo Congresso, Celso, pode vir a ser pior do que esse que foi eleito em 2014. Pode ser pior. O que vai ser eleito
esse ano de 2018. Então, se as pessoas não se manifestarem, não procurarem formas de mudar isso daí, mas não é aquela questão de mudar assim, eu vou votar nulo porque os candidatos que estão aí não correspondem. Não tem candidato. Sim, gente, vamos tentar procurar, vamos analisar o candidato, pesquisar a vida dele. O Rócio seria candidato. Você olharia, mas deixa eu ver quem é esse tal de Rócio Barreto aí. Aí eu vejo ele na televisão, eu vejo, né, e tal, né, que bom, e tal, mas deixa eu ver a vida pregressa desse cidadão. Tem que ser Aí vai chegar à conclusão de que você, como diz o outro, rala como nós ralamos. Isso. Vive de salário. Vive de não salário. É mesmo? Ainda bem que deixou um pouquinho de ser professor, que aí é que era triste, o fim do mês chegava na metade do mês. Na metade do mês, exatamente. Mesmo para um professor universitário como você. Mesmo professor universitário, Celso. A gente está vendo aí a UNB aos trancos e barrancos, né? Brincadeira. Falta de pesquisa. Então, Celso, as pessoas têm que se manifestar contra esse tipo de parlamentar que está aí. Olha, você não correspondeu, você está envolvido aqui. Eu li há pouco que 18 deputados dos 24 daqui de Brasília são investigados, foram denunciados, estão de forma alguma Câmara Federal igualmente, mano, velho. Na Câmara Federal dos do mesmo modo, 513 deputados. 13, parece-me que isso é próximo ou acima de 300 também, na mesma situação. A gente viu aí até aquela questão do Eduardo Cunha, são mais de 240 que está no meu nome, que está na minha mão. E, no entanto, a gente vê isso daí. Agora, o que o brasileiro ainda não se apercebeu é que a corrupção não é só essa grande corrupção que nós estamos visualizando aí, que segundo você deu dado aí, seriam 200 bilhões por ano. 200 bilhões, segundo estudos da própria ONU e do PNUD, Celso. Algumas a Fiesp atitudes... fez o estudo e acredita que é de 1,5% a 2% do PIB brasileiro. Olha, eu convido você a prestar atenção no próximo vídeo. É um desenhozinho, entendeu? Como aqueles primeiros que eu mostrei, mas que falam muito claramente, é uma verdadeira cartilha, dizendo que eu e você podemos ser corruptos também, em menor escala, em menor quantia de dinheiro, né? Mas a partir do momento em que você, né, também dá lá um dinheirinho para o guarda para não te multar, a partir do momento em que você solta um dinheirinho a mais para conseguir alguma coisa, você é tão ou mais corrupto, que proporcionalmente ao que você ganha, você pode estar gastando muito mais do que um cidadão que ganha muito. Coloca esse vídeo aí, por favor. Corrupção. Ganhar, vencer a qualquer preço. Não importa se o outro vai se dar mal. O importante é se dar bem. Furar fila, lucrar no troco, sair sem pagar a conta, falsificar as notas da escola, até mesmo contar umas mentirinhas. Afinal de contas, o único ser humano com sentimentos e ideias que merecem ser respeitadas é você. Na real, você é a única pessoa que existe no mundo. Quanto vale a sua consciência? Normalmente, quando as pessoas cometem atos que vão contra aquilo que elas acreditam e agridem os outros gratuitamente, elas perdem o sono. Mas isso é apenas o começo. Quando você trai a sua consciência, acaba ficando com vergonha de si mesmo, além de se sentir sem graça na frente dos seus amigos e acabar se fechando em um mundo solitário e egoísta. Uma bola de neve. Pequenas pisadas na bola um dia podem se transformar em grandes problemas para você e até se transformarem em desvio de caráter. Quando esse dia chega, você perde a confiança dos seus amigos e das pessoas mais próximas. Ninguém mais se relaciona com você por amizade, apenas por interesse. O problema é que chega um dia em que ser seu amigo não importa mais e você não pode mais contar com ninguém. O problema é bem maior.
Você deve estar se perguntando, em um país tão corrupto, onde muitas vezes milhões de reais vão parar na conta de gente corrupta, por que dar bola para detalhes tão pequenos da minha vida, que muitas vezes nem são tão ruins assim? Opa! A corrupção existe em muitos níveis, e em nenhum deles ela é boa. Nem nos governos, nem nas empresas, nem nas escolas. E muito menos no seu dia a dia. Ser honesto é a única maneira de dizer não à corrupção sem ser hipócrita. Tá na sua. O Brasil é um dos países campeões em corrupção. É responsabilidade de todos os brasileiros mudarem esta situação. E é você e cada um de nós quem tem que fazer a coisa certa. Você já sabe o que fazer. Pense. Reflita. Quais são as suas atitudes? Elas são importantes de verdade? Lembre-se, a sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam. Os seus aliados. Os movimentos sociais são uma forma da sociedade se organizar em busca de maior qualidade de vida. Eles podem ser de muitos tipos e lutar por várias causas importantes. Outro grande aliado seu e dos seus amigos é o Ministério Público da sua cidade. Um órgão que investiga e combate a corrupção e busca uma sociedade mais honesta e ética. Entre em contato. Denuncie. Esse vídeo foi feito pelo Ministério Público, uma parceria Do Estado de Santa de Catarina, Santa né? Catarina e também o Tribunal de Contas lá de Santa Catarina, e estava uma ONG no meio ali, né, que eu ainda prestei atenção para ver se via o nome dela ali, mas não apareceu. Então você veja que há uma preocupação e a gente tem que se conscientizar que nós às vezes estamos tão ou mais corruptos. Exatamente, porque depende da posição e da oportunidade para as pessoas se corromperem, né? Veja bem, o desenho animado aí fala que as pessoas têm que se preocupar com as mínimas coisas em relação à corrupção. Veja bem, quando eu falei do estudo da ONU, que acredita que o Brasil perde em torno de 200 bilhões de reais anualmente, esse estudo, ele pode estar equivocado, Celso, exatamente por conta disso daí. As pessoas saem de casa para trabalhar no serviço público e deixam para fazer as ligações para celular ou para outros locais do trabalho. Não liga do seu aparelho de celular. Coisa pessoal, inclusive. Coisa pessoal. As pessoas deixam para imprimir os trabalhos dos filhos no trabalho para economizar o toner, economizar a impressora, não gastar o papel. Verdade. E leva para casa. Então, se a gente somar tudo isso que as pessoas fazem, cometem no serviço público, esses valores aí vai subir consideravelmente. A gente não pode achar que só o Gedel Vieira Lima, que é corrupto porque foi pego com 51 milhões no seu apartamento. Não acreditar que só as pessoas que estão presas pela Operação Lava Jato foram corruptas porque desviaram dinheiro da Petrobras. A gente tem que ver que, dependendo da posição das pessoas, o grau de corrupção delas aumenta. Ô Rócio, a verdade é uma só. Antigamente a gente sabia que o político ele ia dar um jeitinho de ter a parte dele numa construção, Sim. numa ponte, num novo hospital, numa nova escola, e ele pegava, porque, como diz o outro, ele falou assim, a próxima eleição eu tenho que chegar junto. Isso. Né? E eles declaravam isso abertamente. Só que você via que era uma coisa mais ou menos isolada, de grupinho. Hoje não, se transformaram em verdadeiras quadrilhas que ocupam os governos. Ocupa os governos. Vide Rio de Janeiro. Você já não se surpreende mais com os novos achados que acontecem quase que diariamente, se não semanalmente. 3 ex-governadores envolvendo presos. 3 ex-governadores, um deles em maior parte de toda a corrupção. Agora, o que mata é o seguinte, é o cidadão
ia falar cara de pau, mas não é. O cara dizer, não roubei não, é mentira de quem está falando. Exatamente. Né? Vamos negar até Outra o fim. coisa que eu acho terrível, né? Você prova que a Odebrecht deu X para um determinado partido. Aí vem lá os representantes do partido dizendo, não, isso aí foi legal. Foi nós doação declaramos legal. junto ao TRE ou TSE e nossas contas foram aprovadas. Celso. Mas isso não tira de que esse dinheiro acabou vindo de uma corrupção. Exato. Celso, porque veja bem, eles não vão assumir de forma nenhuma essa generalização da corrupção, mas a gente sabe que não há legalidade nenhuma ali, Celso. Ninguém dá nada para ninguém sem obter algo em troca. Um cidadão não vai pagar 7 milhões para um candidato a deputado ser eleito se aquele deputado não retribuir. Não retribuir aquela doação, ele não vai fazer uma doação legal simplesmente porque acha bonito. 7 milhões jogaram por baixo, né? Exatamente. Aqui não. em Brasília, em 4 eleições, eu vi gastar 12 milhões. 12 milhões a gente vê, Celso. E não se reelegeu. A gente não pode aceitar, Celso, esses candidatos, os candidatos que jogam dinheiro, jorram dinheiro nas campanhas. Opa, tem alguma coisa errada? O que esse camarada gasta tanto dinheiro? Será que ele tem tanta vontade assim de ser deputado, de ser parlamentar? Para gastar tanto dinheiro, tem alguma coisa errada aí. Um outro fato, Celso, que a gente estava falando, como as pessoas devem fazer para se isolar, se afastar dessas pessoas, desses candidatos, é ver a prestação de contas. A prestação de contas está lá livre, aberta para todo mundo ver. Basta acessar a página do CSE, Você acha que, do TSE, desculpe. com essa nova maneira de doar agora, que eles, né, que só pode pessoa física, não é Só isso? pessoa física. Isso vai resolver o problema? Não, Ou Celso, eles vão encontrar um jeitinho brasileiro de continuar no Caixa 2? Veja bem o seguinte, eu participei agora de um congresso, e nesse congresso, uma das palestrantes era uma juíza eleitoral. Aí as pessoas perguntaram para ela, se com relação a essa doação somente de pessoa física, se as pessoas que não declararam imposto de renda no ano anterior, pode sim declarar. Ela pode, desde que doe apenas 10% do valor. Bruto, né? Não, 10% do valor máximo que as pessoas podem ter sem a necessidade de fazer declaração anual. Parece que é 28 mil. 27, 28 mil. Então, a pessoa pode doar R$ 2.800 para os candidatos. Então, os partidos, os próprios candidatos vão procurar essas pessoas para que elas sejam como laranjas e use o CPF para fazer a doação. E o Caixa 2 vai aumentar. Caixa 2, Caixa 3. As pessoas vão gastar sem justificar aquele gasto e sem fazer a prestação de contas daqueles gastos. O que vai acontecer é isso. Nessa eleição aqui no Distrito Federal é a primeira vez que a gente vai ter uma eleição sem a possibilidade de pessoa jurídica fazer a doação. A primeira que a gente teve o exemplo foi as eleições municipais de 2016. Todos os grandes políticos, candidatos nas grandes prefeituras, se sentiram prestigiados sem poder fazer aquela gastação. E nós passamos em cima de vários tipos de corrupção, nas prefeituras também. Nossa, né? é muito Rapaz, grande. o que mata, por exemplo, é tomar pirulito da boca de criança, né, mano? Nossa Estão Senhora. tirando o lanchinho dos meninos, mano, velho. As merendas. Dando bolachinha com água colorida, estão botando água no leite. Verdade. Né? Fazendo, né, o suquinho daquele que você deveria fazer 1,5 litros, 1 litro, né? Estão 10. fazendo 10. Meu Deus, amigo. Celso, a corrupção Meu Deus. acaba com toda a sociedade. A corrupção tira as vagas nos leitos hospitalares. A corrupção reduz o número de cirurgias que poderiam ser feitas, reduz o tratamento das pessoas, reduz o equipamento médico que poderia estar disponível para as pessoas que precisam, reduz a quantidade de medicamento, reduz a educação, piora a qualidade das estradas. A corrupção
dá Sem contar o que se esculhamba joga com a fora, sociedade. porque aí há aquela benesse do troquinho Da de volta. reposição. E aí você compra, como nós vimos em Brasília, né? Medicamento por demais de um determinado produto, vencendo. Enquanto falta né? outros. Próteses, nós vimos Próteses, isso acontecendo em Brasília. vencendo. Olha, não sei se você viu, em fevereiro agora desse ano, Sim. o Papa fez um pronunciamentozinho de 1 minutinho. Ah, vi. Rapaz, eu achei interessantíssimo. Maravilhoso. Ele dizendo não à corrupção. Esse Nós papo estamos é muito praticamente sensato. encerrando esse programa. Por gentileza. Né? Coloca, por favor, esse vídeo com o Papa Francisco. Muito bom. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Maravilha, muito bom. Estamos dominados, mano. É verdade. Está na hora da gente dizer não a Dá ela. um basta, dá um e basta chega, né? em tudo isso. Se libertar, né? Se libertar Como disso diz daí. a igreja evangélica, né? Salvação, libertação e cura. Nós precisamos curar nossa alma. Sem dúvida. Libertar-nos desta terrível corrupção que mancha e denigre E esta mata, nação e brasileira. mata e acaba. mata e acaba provocando isso que nós vimos com as crianças e citamos antes do vídeo aqui, o Perfeitamente. cidadão roubando a merenda escolar da criança. Aham, exatamente. Para a gente concluir aquele minuto final, Rócio, Celso, a minha mensagem final é de agradecimento a você, agradecer as eu que pessoas, tenho que te agradecer sempre. as pessoas de casa e a gente fazer o máximo para que não aconteça, como o Papa falou no vídeo, a ampliação da prostituição, Celso. É o traficante tirar seus filhos de casa porque não tem investimento em política pública que mostre que ele saia da invisibilidade, para que ele possa ter um esporte, para que ele possa ter cultura e não se entregar às drogas, para que reduza, para que sua filha não seja corrompida, para entrar na prostituição, para que você tenha saúde quando precisasse, para que você encontre medicamentos, para que você consiga fazer a cirurgia, para que você possa viajar tranquilo no seu carro, sem condição de pegar uma estrada e sofrer um acidente, Celso. E outras formas que a corrupção acaba com a sociedade. É isso daí. Eu agradeço e um abraço em seja cada um de sempre vocês. bem-vindo. Obrigado por ter vindo mais uma vez. A grande realidade, amigo, é o seguinte: o cidadão que se empenha em entrar em corrupção, ele acaba matando a própria alma. Por isso é que ele fica enrijecido, ele consegue dormir à noite. Ele não tem mais alma, não. Ele morreu e esqueceu de deitar. Sinceramente. E dificilmente você vai recuperar uma alma como essa. Haja salvação. E olha, eu não sei nem... Olha, poxa vida, eu sei que Cristo pode tudo. Entendeu? Mas será que um cidadão com uma alma morta vai chegar lá? É uma pergunta que fica para você responder. Um grande abraço.